Paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Prazer, meu nome é Sérgio, estou aqui com a Juliana. Oi, gente, tudo bem? Bom dia! Meu Deus do céu, é porque o que acontece? Ela gosta desses negócios. Eu falo bom dia, você fala boa tarde, eu falo boa noite, e eu tenho um pavor dessas coisas. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, e você pode caminhar do jeito que você sentir no seu coração. É isso aí, pessoal. Bom, esse é o episódio 00, porque não é considerado ainda um episódio, porque a gente, na verdade, nem sabe se vocês vão... A gente sabe que você não está aqui assistindo agora. Então, estamos falando com absolutamente ninguém. Não, prazer ninguém, ela vai comigo. Eu tô aqui, eu sou ninguém. A verdade, gente, é o seguinte, nós estamos com esse projeto, desse podcast, e nós vamos tratar vários assuntos. O diferencial desse podcast é o quê? Todas as nossas conversas em casa, porque a gente conversa bastante em casa, as nossas conversas, as discussões a respeito até mesmo da nossa fé, o que nós pensamos ou igual ou diferente, nós vamos trazer para vocês. Então, essas conversas vão sair da sala da nossa casa ou do nosso quarto e vai vir para vocês participarem, às vezes, os assuntos falando sobre questões de igreja, profecia, esses votos e sobre música, sobre tudo aquilo que está relacionado à nossa fé, no caso, o protestantismo. Então, esse é o nosso projeto. É isso aí. Bom, personificando a nossa escola teológica, porque nós, na verdade, eu vou dizer que nós somos, tá? Nós somos a ETEC, Estudos Teológicos Quebrantar. E com base na ETEC, nós queremos ampliar, transformando aqui ou abrindo, né, esse setor do podcast, para que a gente possa trazer assuntos saudáveis, bíblicos, fundamentados nas nossas conversas. Claro, nós vamos, na verdade, nosso intuito é trazer esclarecimentos para você, mas também recebermos esse esclarecimento aqui, num bate-papo conosco, com outras pessoas, analisando biblicamente o que determinadas coisas têm sentido ou não, se tem sentido ou não com os escritos bíblicos, enfim. Já te expliquei que nós somos a ETEC, mas nós temos o nome da nossa escola teológica, né? Online, inclusive. Mas a gente não tem o nome ainda do podcast. E isso aí vai ser missão para você. Exatamente. A verdade é que a gente eu cheguei aqui e falei, bom, o nome vai ser Quebrantar Podcast. Ela falou, não, eu que dei esse nome. Falei, como foi o nome? Ela, não, é Podcast Quebrantar. Falei, não, já não é o mesmo nome. E aí nós estamos precisando bastante de uma sugestão para que, de fato, a gente possa colocar um nome para esse podcast que pretendemos trazer uma vez por semana um conteúdo muito rico concernente à nossa fé, que eu tenho certeza que vai ser, além de ser um momento de lazer para você, vai ser um momento também de conhecimento, onde você vai crescer na graça e no conhecimento, em nome de Jesus, vai concordar conosco em algumas coisas, vai discordar conosco de outras coisas, mas o importante... Vai poder opinar, né? Com toda certeza, democrático o nosso espaço, né? Então, contamos com a ajuda de vocês aí para um nome para esse podcast. Sabe, gente, eu acho interessante, o nosso intuito é que realmente, a gente sabe que tem pessoas muito bem preparadas, já aí, né, entregando conteúdo para pessoas, para nós, inclusive, e nós sabemos que isso não falta para você. Mas na nossa casa, na nossa mesa ali, tomando um café, ou, enfim, fazendo as nossas refeições, a gente está sempre trazendo ali conversas e discussões nossas mesmo, dúvidas que nós temos, ou algumas coisas que a gente, de repente, nascem aí na nossa cabeça e a gente vai conversar, vai questionar, vai dialogar e entender qual que é a posição do outro. O que você entende com isso? Como funciona tal coisa? Enfim... E são sempre conversas muito gostosas, às vezes um pouco mais acaloradas. Esse é um ponto interessante. O que acontece? Eu costumo falar o seguinte, a Juliana ela tem um viés mais calvinista. Nossa, começamos com os rótulos. E eu já tenho um viés... eu não me enquadro como calvinista. Isso é muito interessante. Observação aqui, rapidinho. Nem arminiano. Vai. Ele não se enquadra em nenhum rótulo, mas ele já quis lançar um para mim. Mas continue, não quero te interromper. Já interrompendo. Aí o que acontece? O que é legal? Ninguém quando
sobe um vídeo, ele posta o que deu errado, dia mal. Isso serve para todo mundo, entende? Então você acha que todo vídeo que você viu de algum pregador famoso que você gosta, que você assiste, você acha que todo vídeo que você assiste dele é que todo culto que ele foi pregar foi daquele jeito? Não foi, gente. Tem dia que a pregação não encaixa, tem dia que ele escolheu mal a mensagem que foi pregar, tem dia que ele tá falando e parece que não flui. Só que esse dia não vai pro ar. E a gente, na nossa casa, não é diferente. Tem hora que nós estamos conversando, aí os dois concordam. Ah, é verdade, é isso mesmo. Tem hora que a gente tá aí, um vai. E ela falando, me explica melhor. E eu não tenho muita paciência pra ficar explicando. Eu falo, então tá bom, você tá certo. Aí pronto. E aí fica. Então, o legal é o seguinte, nós vamos trazer isso pra vocês. Vocês vão participar desse momento da conosco, mesa de casa, né? Da Vamos mesa de casa, mesa exatamente. de casa. Seja quando a gente tá concordando, seja quando nós estamos discordando. É Vocês isso vão aí. poder participar de tudo isso aí. É. Bom, o tema de hoje, na verdade, o assunto que a gente quer tratar, né? Hoje não tem tema, mas uma coisa que muitas vezes nós conversamos é sobre música, né? Não música no sentido geral, mas as letras das canções necessariamente evangélicas, né? Cristãs, enfim. Que são cantadas aí nas nossas igrejas, que são cantadas tão fervorosamente nas nossas igrejas e que às vezes faltou tanto letra para quem compôs, quanto discernimento para quem está replicando essa canção e cantando sem compreendê-la. Eu acho que um ponto principal é nós entendermos que existe a música que você escuta no seu carro, existe a música que você escuta lá na sua casa fazendo seus afazeres e existe o louvor que você entoa na igreja, aquele louvor congregacional. Então, eu acho que existe uma mistura muito grande desse cenário que nós estamos falando. Então, vejamos. Muita gente canta e não entende o que canta, ou ele canta porque ele gosta do que canta. Eu vou dar um exemplo, apesar de não ser o assunto exato de hoje, mas eu dou aula numa escola, eu dou aula num centro de treinamento de missões. Eu dou aula sobre seitas e heresias. E um dia eu conversando com os alunos, perguntei para aqueles alunos, vocês acreditam que o batismo com fogo de João, capítulo 3, esse batismo com fogo, ele é um fogo que condena, ou ele é um fogo que purifica, né? Nós sabemos que lá, que Mateus capítulo 3 vai dizer que João Batista está batizando no deserto. Quando vem Jesus, ele fala, eu vos batizo com água para o arrependimento, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo e com fogo. E aí o que acontece? Os pentecostais, eles defendem que aquele fogo é o fogo da purificação. Os reformados defendem que aquele fogo é o fogo do juízo, é o fogo da condenação. Eu perguntei para aqueles alunos, vocês acreditam no quê? E se eu não me engano tinha 9. E dos 9, um acreditava que era purificação. Os outros 8 acreditavam que aquele fogo era juízo. Aí eu perguntei, vocês cantam aquela música assim, do Jefferson e Suelen, Me Batiza com Seu Fogo? Aí todo mundo, sim. Falei, então como que pode? Você acredita que aquele fogo é juízo e você está pedindo para Deus te batizar com o teu fogo, com o fogo dele, que é o juízo. Moral da história, na maioria das vezes nós estamos cantando, entoando músicas que nós não entendemos ou simplesmente gostamos de um ritmo e cantamos, não meditamos, e isso eu estou dando um exemplo de uma visão teológica, eu não estou dizendo do certo ou do errado. Porque aí existe uma visão teológica, um assunto teológico a ser discutido. Isso. Então não é esse. Mas e aquilo que está errado? Por exemplo, o que nós vamos entrar hoje. Eu lembrei você falando, porque está especificamente sobre a falta de entendimento, né? Mas lembra quando surgiu um ápice desse assunto em torno daquela música Somos corpo, assim venha... Um tanto de gente, e eu vi comentários, inclusive, porque eu sei que você também é um desses. E você vê um vídeo, você gosta muito, corre lá pros comentários para terminar de dar risada. Esses comentários levam pro inferno. Eles sempre superam o vídeo. Comentários superam. É incrível, é incrível.
E aí eu fui lá nos comentários e o tanto de gente que realmente falando de si mesmo, falando, puxa vida, não é isso que canta, porque as pessoas cantavam somos, não são, provavelmente 90% não era palmeirense, mas ele cantava somos porcos. Gente, quem canta isso numa igreja? Eu. Você cantava somos... Eu cantava somos porcos. Eu cantava essa música, eu era garoto, minha mãe me levava pra igreja. Meu Deus do céu, garoto tipo quantos anos? Minha mãe levava pra igreja, ia ter uns 9, 10 anos. Mas eu cantava, eu não entendia, eu achava que rimava e eu nem raciocinava no que estava sendo falado. Mas é verdade, esse assunto uma bomba aqui, né? É muito importante, eu cantava. Então, tínhamos então um garoto cantando. Gente, e muitos adultos também. Né? Eu via pessoas adultas também comentando ali. Eu não sabia que era essa letra. Eu cantava somos porcos. Sei lá eu o que passava na cabeça. Na verdade, eu acho que só o que justifica, e ainda bem mal, é não passar nada na cabeça dessa pessoa, né? Pra ela cantar isso. Mas justifica mal por quê? Porque ela também tá cantando num culto a Deus como se... sem entender, sem passar nada na cabeça. E cabeça vazia, isso não é culto racional. E aí, então eu não sei se ela aproveitou aqui para uma espetada dizendo que eu tava cantando sem prestar atenção, mas eu era um garoto e realmente isso tem muito sentido. Mas eu gostaria de, hoje junto com a Ju, falar sobre uma música. Hoje nós vamos dar início, vamos tratar sobre uma só. E semana que vem, permitindo Deus, nós vamos tratar outras músicas e até queremos que você dê algumas sugestões para nós aí. Maravilha. Vamos falar juntos de qual música a gente vai falar? A gente estava aqui tentando decidir qual música que a gente ia trazer hoje, porque hoje a gente só vai poder falar de uma. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Pode morar aqui. Shekinah. Pra mim, a gente tinha que falar de Pode Morar Aqui. Você conhece essa música, gente? Qual que é Pode Morar Aqui? Minhas lamparinas. Então vamos nessa. Semana que vem Não, tudo bem, pode ir em Shekinah. Certeza? Bom, eu acredito que a maioria das pessoas da geração mais nova não conhece. Nova que eu quero dizer aí, mesmo dos 18 anos, né? Sei de lá. idade. Eu conheço várias lá, viu? No nosso meio que não conhecem várias músicas antigas, mais antigas. Shekinah, eu acho que é uma delas. Se você tem aí até os seus 18 anos, talvez você não tenha escutado ainda ou não conheça essa música, ou talvez sim. Mas a gente pode falar dela porque, como ele disse enquanto a gente estava tentando saber sobre qual música a gente falava, para você entender a profundidade da coisa, eu queria trazer alguma que estivesse em evidência, que todo mundo estivesse escutando, e essa é uma, né? Pode Morar Aqui. Mas ele disse, bom... Ainda que não conheçam a música, Shekinah está em diversas coisas no segmento cristão, né? Então tá em nome, sei lá se você é de uma igreja de célula, tá no nome da sua célula, de repente? Tá, várias células. Ou tá em alguma outra música, né? Pode não ser essa que a gente vai falar. Padaria, tudo isso aí tem Shekinah. Borracharia, Shekinah. Verdade. Padaria, Shekinah. Pastelaria, Shekinah. Tipo Shekinah. adesivo no caminhão, tipo né? Isso aí. Célula Shekinah. Verdade. E aí nós vamos falar então sobre isso. Tem uma música, eu não sei se tem só uma ou se tem outra música que fala sobre a Shekinah. Com certeza tem mais, mas eu não lembro. Canta um pedaço daquela lá. Derrama sua Shekinah sobre nós. E aí eu te pergunto, o que significa Shekinah? E aí? O que eu vou falar pra vocês agora, gente, pode chocar você. Pode checar você. Pode checar você. Mas vamos lá. A palavra Shekinah não existe na Bíblia. Pastor do céu, assim? mas eu cresci ouvindo que Shekinah é presença de Deus. Shekinah não existe na Bíblia, em lugar nenhum da Bíblia. Se você pegar as 4 linhas da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, não existe a palavra Shekinah, principalmente porque seria do hebraico, então de Gênesis a Malaquias não existe a palavra Shekinah. O que você entendia que significava Shekinah? Bom, já cantei muito essa canção, inclusive. Ah, tá. Né? Eu era só uma garota. Não foi isso que eu disse? Era quando minha mãe me levava pra igreja. Eu agora vou por conta própria. Era um garoto. Vai, vamos lá. Aí. Bom, já cantei muito essa canção na igreja, sempre
né, estive envolvida com a área da música na igreja. E, obviamente, e não só na minha cabeça, mas na cabeça de todo mundo que cantava, Shekinah era presença de Deus ou glória de Deus, né? Derrama a sua glória. Acho que tem até uma versão dessa música que usa o termo glória. Se eu não me engano, agora eu não lembro. Eu acho que era na mesma música, falava Shekinah primeiro, depois falava derrama a tua glória. Não tenho certeza. Eu acho que era alguma coisa assim. Se não tem uma outra versão. Ou uma adaptação, não sei. Alguém cantou, eu lembro disso, não tô ficando maluca. Mas era em torno disso. Presença de Deus, derrama a sua presença sobre nós ou derrama a sua glória. E aí? Aí é que a palavra Shekinah não existe na Bíblia. Pode jogar de um lado ou para o outro, não existe. Então, da onde saiu Shekinah? Essa é a pergunta. Vamos lá. Shekinah, gente. Sabe onde a gente vai ver essa palavra? Na Cabalá judaica. Você já ouviu o que é Cabalá? Sobre o que é isso? E aí, explica para nós. Vou trocar por miúdos. É um livro místico dos judeus. É um livro místico, onde eles têm lá uma forma de tentar entender Deus. E acredite se quiser, é uma das formas nas quais eles tentam ver como se fosse o lado feminino de Deus. Olha isso, né? Olha isso. Então, a gente canta, derrama sua Shekinah, mas nem sabe o que significa. Existe uma palavra no hebraico que aproxima disso, que é a palavra shahen. A palavra shahen no hebraico significa habitação, né? Significa habitar. Shahanti, shahen. Habitar, habitação. Que não faz nenhum sentido cantar também. Por quê? Porque daí ficaria assim: derrama a sua habitação sobre nós. Mas não tem como Deus derramar a habitação dele sobre nós, sendo que nós somos a sua habitação. 1 Coríntios, capítulo 6, vai dizer: não sabeis vós que sois templo de Deus, casa de Deus, habitação de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Eu sou, então, a habitação de Deus. Você é a habitação de Deus. Efésios, capítulo 1, versículo 13 e 14, vai dizer: não sabendo vós que, tendo ouvido o evangelho da salvação e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, ou seja, o Espírito mora em nós. Então, não faz nenhum sentido você pedir para Deus derramar a sua habitação. Então, esse é um erro grotesco que nós cometemos. Cantamos algo que não existe e a palavra Shekinah sequer existe dentro das 4 linhas da Bíblia e, se tratando do hebraico, nas 4 linhas do Antigo Testamento. Ainda que estivesse querendo falar sobre Jesus, por exemplo, né? Porque a gente compreende que Jesus, a expressão, o termo usado é que tabernaculou, certo? Tabernaculou. Então, ainda que quisesse fazer menção nesse sentido, não, derrama a sua habitação, Jesus é a palavra esquimó no grego. Pode falar. Não, pode falar isso mesmo. Não, é isso. Ainda que quisesse fazer uma referência, já é no tempo passado, né? Então, não caberia para hoje. Jesus já não está em corpo físico aqui, já subiu ao Pai, graças a Deus, e daí a nossa vitória, porque se Ele ressuscitou é a certeza que nós temos da salvação e da graça de Deus derramada sobre a nossa vida, porque uma vez que Jesus não tinha pecado, a morte não tinha poder sobre Ele. Amém? Glória a Deus por isso. E Paulo, pode falar. E é isso. E aí Jesus subiu ao céu, mandou o Espírito. Nós estamos em outro momento. E aí é o que você estava dizendo, né? Nós somos a habitação de Deus nesse momento. E Paulo Sanchella, terminando isso aí que você disse, concluindo nosso assunto, Paulo disse: Cristo não ressuscitou, em vão é a nossa pregação, em vão é a nossa fé. É isso aí. Né? A certeza, a concretização da nossa fé, da nossa esperança, da nossa salvação, está exatamente na ressurreição de Jesus Cristo, nosso Salvador. Mas isso, gente, é claro que nós estamos aqui falando com vocês, e isso é um de vários exemplos, como nós podemos analisar a música Pode Morar Aqui, do Theo Rubia. Poderíamos falar daquela música do Sabor de Mel, mas eu acredito que essa já está maçante também. Né? Todo mundo já entendeu, Todo né? mundo já ficou claro, né? Isso, posso abrir um parênteses aqui? Gente, nada do que nós estamos ou falaremos aqui, né? Estamos dizendo ou falaremos sobre as canções tem a ver com
caráter pessoal do cantor, tá bom? Do cantor, do compositor. A gente tá tratando sobre letras de canções, especificamente no contexto religioso cristão, que precisa estar pautada com os textos bíblicos, porque é através deles que nós temos os nossos ensinamentos, né? Os ensinamentos de Deus para nós. Então, nada tem a ver com pessoa A, B ou C. Não estamos falando do caráter de ninguém ou da pessoa de ninguém. Estamos falando exclusivamente, estritamente sobre as letras das canções, tá bom? E principalmente não é nem sobre o desempenho do cantor em si, né? Embora sim, precise sofrer um ajuste ali nesse sentido, mas no nosso desempenho enquanto igreja, quando nós vamos cultuar a Deus e nós estamos cantando como se fosse responsabilidade só de quem faz a música, trazer algo consciente para nós e não necessariamente precisasse da nossa consciência individual para que a gente pudesse discernir o que cabe ou não. Eu acho que isso é um ponto muito importante a ser tratado, porque o nosso propósito não é atacar ninguém, com toda certeza. Eu nem conheço. Talvez um ou outro. Nós dois com toda certeza. Mentira. Nós somos casados, né? E como todo casamento, a esposa vai discordar do marido. Eu tô aqui pensando, eu jamais te atacaria e você já tá... né? Mas vamos lá. Uma coisa que precisa ficar claro para nós. Primeiro, o tipo de culto que nós oferecemos. Segundo, o tipo de inspiração que nós estamos dando a nome de quem? Deus me inspirou a isso. O Espírito Santo me inspirou a isso. Eu vou falar algo rasgado. O Espírito Santo jamais vai te inspirar em algo que vá contra a sua palavra. Vou repetir para quem tiver que ficar com raiva, já vai ficar agora. O Espírito Santo jamais vai te inspirar alguma coisa que seja contra a sua palavra. Então, uma letra de música que vai contra princípios bíblicos não pode ser uma inspiração humana. Pode ser uma inspiração divina. Pode ser uma inspiração humana. O ser humano tem a capacidade de um artista. Que eu acredito que Deus deu isso aos homens. Nós vamos ver vários artistas, né, que são dotados aí de uma sabedoria, de uma graça, para conseguir colocar para fora a sua arte. Mas uma inspiração divina não vem contra os princípios de Deus. Esse é o meu ponto de vista. Com certeza, até porque o próprio Cristo, né, disse que um reino dividido não subsiste. Então, não tem como ele mesmo entregar uma inspiração para alguém que esteja incompatível com aquilo que ele já inspirou muito antes, baseado no seu próprio caráter, né? Então, acho que um ponto importante é isso. É claro que existem erros teológicos e existem heresias. Erro teológico e heresia são duas coisas diferentes. Então, vou dar um exemplo aqui, o exemplo que eu dei quase agora. Quando nós vamos falar sobre o batismo com fogo ou não, isso, alguém tá certo, gente. Quem é que tá certo? Nós não sabemos. Quem tá certo? Eu tenho a minha visão teológica, a Ju tem a visão teológica dela, e cada um tem a sua visão teológica. Então, existe um erro teológico. O que eu tenho certeza? Alguém tá errado. Não pode ser juízo e purificação ao mesmo tempo. Ou é juízo ou é purificação. Ponto. Isso é um erro teológico. Só que existe algumas coisas, por exemplo, que quebra os princípios da doutrina cristã. Quando nós vemos, por exemplo, um grupo famoso no Brasil, que é a Voz da Verdade, eles não acreditam na Trindade. Trindade já foi estabelecida em concílios lá atrás, e isso faz parte dos pilares da doutrina cristã. Entende? Então, se eu nego o Filho e o Espírito Santo como pessoas distintas do Pai, isso já é uma heresia. Então, isso sim gera um problema. Então, nós vamos pontuar, né, no nosso próximo podcast. Nós vamos pontuar erros de músicas. O que for heresia, a gente já vai falar logo rasgadão. O que não for heresia, a gente vai falar, isso aqui é um erro, né? Tipo Shekinah. Shekinah é o quê? Shekinah é um erro. É um erro. E se torna um erro grave, né? Porque, assim, é algo místico que... Gente, os judeus, voltando rapidinho na Shekinah, os judeus ortodoxos não são todos que seguem a Kabbalah, e aqueles que não seguem, mas a respeitam, eles mesmos indicam entre eles, porque vamos lembrar que é cultura ou, enfim, tá? De lá. Então, eles mesmos não incentivam aqueles que estudam a Kabbalah a estudarem antes da sua vida madura.
da sua 40 anos, idade né? madura. 40 anos. De tão, assim, perigoso que de repente possa ser pro entendimento, porque pode levá-los a um misticismo, enfim, a muitas crenças que não compactuam com um entendimento errado, vamos dizer assim, se é que... Enfim, não estudei a Kabbalah, então não sei te dizer a fundo, mas o que eu sei é que esse livro ele é voltado mais para esse sentido. E você consegue explicar essa questão de eles darem um sentido feminino para Shekinah, de Deus, da divindade? Se você consegue, pode escrever aí, mas eu acho que é algo que detém, assim, uma necessidade de um aprofundamento e de um estudo mais delicado, sabe? E aí, como é que a gente canta um negócio desse? Se a gente nem sabe definir o que é, sabe? Então, além de não ter sido definido pela própria Bíblia, ou seja, não está na palavra de Deus, ainda, mesmo se a gente quisesse cantar, porque, mas poxa... De repente não seja errado, pode só não estar ali, mas tem um contexto. Mas esse contexto, direto na fonte de onde nasce essa palavra, não dá uma explicação pra gente que nos leve a trazer isso pro nosso meio. Exato. Então, esse é um ponto, né? E o outro ponto, nós vamos tratar a respeito do quê? Do tipo de culto que o crente presta ao Senhor, né? Uhum. Porque a gente canta sem entender o que canta. Né? E quando Paulo vai falar sobre o culto que agrada a Deus em Romanos, o culto que agrada a Deus precisa ter o quê? Racionalidade. Razão. É isso aí. Então, contanto que a nossa fé não é uma fé cega, surda e muda. Não é uma fé burra, como eu costumo dizer. Desinteligente. Né? Ela é mais culta que eu. Eu falo uma fé burra. Ela fala uma fé, né, desinteligente. Meu Deus do céu. Mas veja só. Então... Presta atenção nisso. Que tipo de culto que a gente presta ao Senhor? Né? A gente levanta a mão. Por quê? A gente chora. Por quê? Então quer dizer que se eu tiver um cenário bem bacana, onde eu trabalhe bem uma melodia, uma luz e uma fumaça, eu vou fazer gente ir embora chorando, achando que sentiu Deus, achando que se conectou com Deus e Deus não participou de absolutamente nada daquilo. Por quê? Porque ele só foi tratado na emoção dele. Uma luz confortável, uma música confortável, uma melodia confortável, e aí eu fiz com que a pessoa, que eu quero modo de dizer, fez com que a pessoa saia dali chorando, achando que Deus falou, mas não há uma mudança, porque não há um culto racional. O culto racional traz consciência e responsabilidade. E aí faz com que a gente viva uma vida melhor. É isso aí. Por isso que, geralmente... Entra culto, sai culto, cantam-se canções, ouvem-se pregações, ouve-se, né? Pregações, mas às vezes a nossa vida continua a mesma enquanto pessoa que destoa do cristianismo, né? Então a gente precisa de racionalidade ou razão, né? Raciocínio, entendimento, porque a fé é isso. Certo? Certinho. É isso aí, povo de Deus. Foi um prazer estar com vocês aqui. Vão se acostumando conosco, nós somos assim. Participamos de um culto de casais aí na sábado agora e falou sobre os temperamentos do casal, né? E eu sou sanguíneo, e a psicóloga que estava tratando sobre o assunto, a Jace, ela estava explicando que o sanguíneo fala de qualquer jeito, passa vergonha, fala errado, não tá nem vendo. E esse sou eu. E tadinha, minha esposa, que é a Ju, que tá aqui, ela sofre comigo, porque eu falo errado. Olha como eu sou. Mentira. Eu falo errado, eu falo atravessado, e ela já não. O temperamento dela, eu não vou falar porque é dela, né? Eu falei do meu. O temperamento dela já é... Temperamento? É o Cebolinha. O temperamento dela já é aquele que pensa no que vai falar, não gosta de se expor, né, sobre qualquer circunstância. Eu já saio falando, nem penso se eu tô passando vergonha ou não. Somos assim. Qual temperamento é esse, gente? Se você tem ele, você vai identificar. Me diz aí qual que é o meu. Deus abençoe, prazer estar com vocês e até semana que vem, se assim Deus nos permitir. Gente, um beijo no coração de vocês e nos ajudem, tá? Nos ajudem a encontrar um nome adequado para esse podcast. Claro, como nós falamos da ETEC, nós queremos manter mais ou menos essa identidade, né? A não ser que a sua ideia seja, assim, muito legal e faça a gente mudar a nossa. Mas
Quer lançar algumas opções? Não. Minha cabeça não funciona assim. Pelo menos 2, né? Eu já falei. Quebrantar podcast ou podcast quebrantar? São duas. Ou ETEC, podcast. ETECast. Não, brincadeira, não sei. Enfim. É isso aí, deem-nos ideia, tá bom? Mas enquanto isso, Deus te abençoe, fica com Deus. Espero que você possa nos acompanhar e se alegrar com a gente aí, por mais maluquinhos que nós sejamos. Isso aí. Eu só quero pedir que você compartilhe, comente, mande para algum amigo, mande para outras pessoas. Até se você não gostou da gente, manda com raiva. Fala, segue esse jegue aqui. Manda pra alguém, se você não gostou da gente, manda pra alguém que você... Assim, eu quero trollar mesmo essa pessoa. Trollar, deve ser... Não, deve ser essa muito. palavra antiga, né? Arruma alguém que gosta de botar apelido que te nos irritou. outros. Fala, toma pra aqui. Toma, escuta, olha, maravilhoso. Eu fazia muito isso aí com o tio meu. Quando eu assistia um filme que eu não gostava, o time era ruim, o filme era ruim, eu falava pra ele assim, ô, Chiboca, o apelido do meu tio era Chiboca. Parecendo uns amigos do Paulinho Gogó, né? Esqueci o nome dos amigos do Paulinho Gogó. Aí eu falava assim, ô, Chiboca, assisti um filme ontem. Que filmão, velho. Assiste lá pra você ver. Aí ele acabava de assistir o filme e falava, aquele filme é horrível. Mas eu já sabia que o filme era ruim. Mas é isso aí. Deus abençoe a vida de vocês. Um abraço. Um beijo. Tchau, tchau. Até a próxima.